Hoje, quem decola para bater um papo comigo é Thiago Giglio, sócio da Aero ID. Ele veio conversar com a gente sobre o universo dos drones. Fica aí e acompanha o papo. Aí tu tava me falando, né? Dessa questão. Mas me conta um pouco. Deixa eu conhecer um pouquinho como foi que tu foi parar nisso. E aí a gente vai destrinchando as rotas aí no meio. Isso aí, boa. Eduardo, então, na verdade, eu era descrente, eu não acreditava em drone, porque era uma época onde era muito brinquedo. A gente começou lá em 2014, e aí tinha um amigo, e a gente, vamos ver aqui do que se trata isso. Não tinha legislação, não tinha nada, né? E aí a coisa foi evoluindo e tal, e acabou que de formação, eu sou engenheiro eletrônico / telecom. Aí beleza. Fiz mestrado em engenharia aeronáutica. E no final isso tudo convergiu para o drone, porque nada mais é do que a junção de uma coisa com a outra, né? Então, uma aeronavezinha lá, que o pessoal às vezes acha que era o modelo, mas hoje não mais. Já foi até pior que era o modelo. E aquilo ali leva um monte de equipamento eletrônico, né? Claro, e câmeras, etc., que é para missão. E aí a coisa foi andando, chegou lá em 2017, surgiu a primeira legislação brasileira, né? E aí deu uma separada no mercado, né, daquelas propostas que eram um pouco mais hobby. Do que era brinquedo. Que era brinquedo, do que era coisa séria. E do como é que a gente vai usar isso na indústria, no agro, seja lá onde for. Exato. Então, naquele momento, haviam algumas ideias da utilidade disso, né? Você estava falando das indústrias. E aí as coisas foram evoluindo mais em umas do que em outras. O agro foi acho que o primeiro cenário onde a aplicação do drone fez uma grande diferença, né? Por que tu acha que foi o primeiro? Acho que a facilidade, assim, vou voar aqui, se cair também caiu no meio do mato, ou não tem nada a ver com isso? Eu acho que tem a ver, realmente, né, até hoje isso é ainda um desafio de onde é que esse cara vai voar. Porque veja, você tem helicóptero voando, avião voando, e agora a proposta drone voando. A gente fala um pouquinho disso, mas existem movimentos bastante sérios, importantes, que é aquela coisa, vai ter que conviver com esses caras. Não tem como segregar, né? Vai ter que conviver. E a gente já vê, de certa maneira, alguns problemas sendo enfrentados aí. Drone voando ali na cabeceira de Guarulhos. Sim. Acho que recentemente teve até alguma notícia... não, foi um helicóptero que passou ali 2 semanas atrás, passou na cabeceira sem comunicação com a torre, sem nada. Mas assim, drone já é bem mais... Se você vê um helicóptero fazendo isso, avalie um drone. Você imagina um drone, exato. Então eu acho que o agro de cara trouxe essa, entre aspas, facilidade, né? Ou seja, a área já é mais fácil de você já está fora fora dos ambientes urbanos, mais povoados e tal. Então acho que foi uma boa motivação para esse começo. E aí, o que aconteceu? Mesmo dentro do agro, as coisas foram evoluindo. Então, hoje você tem, o que acho que é o mais comum, o pessoal fazendo pulverização com drone. Mas aí tem os batentes, né? Por exemplo, aqui na nossa região, açúcar e álcool, né? Você vai interior de São Paulo. Então, são plantações gigantescas, né? Áreas enormes. E aí hoje, você pegar um drone aí de alta capacidade, não estamos falando aí de uns 70 litros de qualquer coisa. Autonomia de voo e de carga não ajuda muito para esse tipo de demanda. Para 135 mil hectares de cana, né, é algo que ainda tem que ser bem equacionado, mas claro que tem as suas aplicações, né? Então tem bastante gente fazendo. E ainda no mundo civil, vamos chamar assim, outras aplicações são preferencialmente aquelas que você tira risco. Que você fala, por exemplo, trabalhos em altura. Então, tem que equipar um cara, esse cara tem que ser exposto a um risco. Será que um drone resolve? Então, sim, algumas áreas, sim, isso é realidade. Eu vi, eu não sei até que ponto tu estás dentro, acompanhando esse uso, né? Mas eu vi recentemente, enfim, coisas de internet, o pessoal usando um drone para lavar uma fachada de um prédio. Para mim, um negócio espetacular, assim. Sim, não, é real. Existem aplicações e tem o drone bombeiro também, né, que consegue com água apagar alguns produtos químicos também, já em altura, podendo fazer esse trabalho. São aplicações que têm os seus desafios,
né? Mas você vê, o mercado já está... Mas como é que tu enxerga isso, assim, do ponto de vista de escalabilidade? Porque, por exemplo, eu acho que tem muita informação da China, né? Do que a China tem avançado com isso, você vê usos meio que diários lá, que você não vê, ou pelo menos eu não tenho conhecimento em outros lugares do mundo. Então, assim, vai entregar um delivery. Lá, em algumas cidades, você tem conhecimento de que o pessoal já usa de maneira regular. Mas na aplicabilidade industrial, né, ou até na urbana, como a gente estava conversando aqui, como é que tu enxerga isso aqui no Brasil? Obviamente com os desafios não vou dizer que são os desafios que a ANAC impõe, mas que são os desafios que estão colocados à mesa ali para que todos os players se envolvam e discutam qual vai ser a melhor maneira de fazer o negócio acontecer. Porque parece que a gente acaba tendo, e até natural em prol da segurança e tudo mais, mais barreiras, digamos assim, do que a gente vê na China, por exemplo. Né? Olha, o Brasil, de certa forma, está bastante alinhado com o que o mundo tem feito quanto à regulamentação, certificação. Concordo contigo que, às vezes, existem dificuldades e óbices aí que são meio típicos da máquina pública federal brasileira, enfim, mas, tecnicamente falando, de novo, estamos bem alinhados com o que o mundo tem praticado, e muitas oportunidades. Né? Então, a gente estava falando de agro primeiro, legal, isso está bem maduro, eu diria, em termos tecnológicos, de legislação. Um segmento que fica ali um pouco entre o civil e o militar, né? Apesar da atividade, é a segurança pública. Então, também, né, existem já muitos movimentos no Brasil e tudo mais. E já é algo mais avançado do que aquela sugestão de João Dória, alguns anos atrás, de colocar os drones de brinquedo para... Já é um drone realmente que aguenta esse tipo de serviço ou não? Como é que... Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. De novo, eu acho que o que o pessoal fez foi o que tem disponível. Né? E aí era realmente os drones aí que não foram feitos para aquilo ali. Diversão, né? Então foi uma adaptação meio que para inserir isso nas operações, né? E começar o uso. Quando você olha outros países, você está falando da China, por exemplo, né? A questão lá do delivery e tal. São outros desafios, né? Mas amparados por outras legislações e tal. E ali é o centro de tudo, né? Quando a gente fala dessa parte, eu diria hobby, com certeza, né? Os fabricantes chineses de hobby são os líderes aí no mercado. E outras aplicações que estão desenvolvendo, lá tem um ecossistema muito integrado e muito grande. Aí quando você olha fazendo um comparativo lá e aqui, por exemplo, então tudo é importado. Né? Então, se é chinês, mas tem que vir da China. E lá o chinês já tá lá e tá tudo lá. Tudo mais fácil. Então né? É tudo mais fácil, né? Eu acho que isso motiva mais. Então é mais divulgado. E claro, tem todo o marketing, né? Toda coisa comercial. E aí é interessante. Eu sempre brinco com o pessoal, falo, ó, a mídia é democrática, a física não. Então, você vê umas aplicações, você vê cada coisa que fala, meio, né? Não funciona, né? Dá um Nobel isso aí. Se estudar bem direitinho, dá um prêmio Nobel. Mas, então, e tá acontecendo um outro movimento. Agora que a gente tá vendo, né, uma nova ordem econômica mundial nascendo aí, né? A China também tem encontrado algumas dificuldades. Por exemplo, você tem nos Estados Unidos a Blue List. Os chineses estão, entre aspas, fora dali, né, banidos. O que seria essa Blue List, para quem não conhece? Os drones autorizados a voarem em território americano. Entendi. Então, por razões óbvias, os chineses... Então, o que vem da China a gente não quer. Não estão na lista. Né? E aí isso abre espaço para outras iniciativas. Então, aquilo, né? Um lado positivo e negativo dessas movimentações. O negativo, eu acho que é mais pro lado chinês, que vai perder mercado, né? Agora, o lado positivo é que isso vai impulsionar, de certa forma, o desenvolvimento local. Então, você fala, puxa, já dá para pensar, eu vou comprar da China ou eu vou desenvolver alguma coisa? Claro que
uma análise tem que ser feita pelo volume, que lá é tudo mais barato, já existe há muito tempo, então novas iniciativas têm o seu custo. Mas são caminhos que se abrem, né? Agora, antes você nem pensava nisso, já compra direto e usa, mas agora já entra na conta. Peraí, vamos, né? Make or buy, né? Aquela coisa, faz ou compra. Então isso já está sendo importante. Bacana. É interessante, você fala assim, a gente tem outras iniciativas. Além, óbvio, você chegou a pontuar algumas coisas aqui. O que é que tu acha que no Brasil hoje está mais desenvolvido nessa vertente? A gente teve, acho que alguns meses atrás, o lançamento pela IVE, né, do protótipo do carro voador, né, que, enfim, fica aí um mix entre carro, helicóptero, drone. A gente ainda vai descobrir como é que isso vai existir. E aí tem, óbvio, vários desafios. A gente conversou aqui com o Marco Cesarino, da Embraer, né, ex-Embraer, e ele estava trazendo para a gente, olha, isso aí, óbvio, é um primeiro passo, mas toda a estrutura para abraçar essa iniciativa ainda não existe. Então, assim, onde é que para? Por onde é que voa? E aí essa brincadeira que eu fiz aqui, talvez o agro pegou logo essa dinâmica do drone, porque se cair, caiu no mato, foi até um comentário que ele fez, olha, tem muita gente dizendo aí que fez teste já e tal, fez teste no terreno baldio, vai daqui para ali, não tem problema nenhum, eu quero ver o urubu voando, entendeu? Arranha-céu no meio da cidade, né? Helicóptero passando do lado, avião passando do outro, como é que isso, no final das contas, vai funcionar? E qual vai ser a utilidade, né, no final das contas, assim, na aviação, acho que de maneira geral, e você até comentou agora há pouco, até para a parte dos drones, né, tudo tem uma missão específica, então não adianta você pegar um 747 para voar Recife, Rio de Janeiro, né, e é mais ou menos por aí. Onde é que esse drone, esse carro voador, seja lá qual o nome que a gente vai dar para isso agora ou no futuro, na tua visão, qual seria a utilidade dele, né? Ou seja, como é que as pessoas vão utilizar esse meio de transporte? Eu fico com dificuldade. Não, mas é isso aí. E quais são as outras iniciativas para além do agro que tu enxerga assim, olha, a gente está testando, está vendo, mas algo que eu acho promissor e que tem sido abraçado pelo mercado, mas é isso aqui. Tá. Realmente, acho que você foi na questão central, mobilidade urbana, né? E, em tese, os carros voadores, também não gosto muito de falar isso, né? Um carro é um carro, e uma coisa que voa é uma coisa que voa, e se não... Tem muitos projetos interessantes, mas são soluções de compromisso, né? Se ficar bom é uma coisa, ruim outra, enfim. Mas mobilidade urbana tem sido a primeira questão que essa tecnologia vem resolver. E aí você olha para a tecnologia e vê que, como você acabou de falar, você tem missões que no final dizem da onde isso vai e até onde, né? Então você pegar fazer alguns cálculos e tal, você vê que isso tudo vai funcionar num raio de não mais que 100 quilômetros, mais ou menos, né? Porque é elétrico. Então, a proposta é que você tenha o que o pessoal chama de eVTOL, né? Então, seria uma aeronave elétrica e com as limitações dos sistemas elétricos hoje, sendo a principal delas bateria. Bateria ainda é um tijolo pesado, com pouca densidade de energia, processo de fabricação e ciclo de vida super complexo. Então, ou seja, é custoso e ineficiente para uma operação como essa hoje. Sim. É o limite da química ali, onde a gente está, em termos de bateria. Claro que aí você tem hidrogênio, as tecnologias que vêm resolver essa questão de armazenamento de energia, né? O combustível fóssil ainda, infelizmente, é o que se tem, né, de mais eficiente. Se pegar o mesmo volume lá e falar que isso é uma bateria ou um tanque de gasolina. Gasolina, muito mais energia ali, né? Então, aí eu acho que a coisa vai exatamente começar daí, né, evoluir para resolver problemas de mobilidade urbana. Isso no Brasil, no mundo, né? Então, a gente já tem experimentos, tem muitas coisas funcionando. Aí tem outra divisão, que é até onde aquilo é viável ou até onde é a ideia de um designer que fez um belo desenho lá, achou
fantástico e depois entregou para mim e falou, agora isso tem que voar, né? Dá teu jeito aí. A minha parte eu fiz. Bonito tá, se vai voar é contigo. Né? Então vai ser por aí. Fora isso, eu vejo que, de novo, dentro da limitação tecnológica, né, não são máquinas que vão ter um alcance muito longo, então vão resolver coisas, eu acredito, em regiões ali, né, limitadas, provavelmente algumas aplicações policiais de socorro, de emergência, então vai ser um resgate aéreo, por exemplo, né? Nessa perspectiva, me parece muito mais razoável, porque assim, quando a gente fala de mobilidade urbana, e eu sou completamente leigo no assunto, né? Eu gosto da parte da aviação e tudo mais, mas isso me chama um pouco de atenção, porque, de novo, vamos pensar nessa premissa de mobilidade urbana. O IVE, exemplo, né? Uhum. Vai levar o quê? 5 pessoas? Eu não sei até que ponto isso resolve a mobilidade urbana. Talvez um executivo da Faria Lima que vai sair de uma ponta para outra, né? Vá lá, um carro a menos ou um helicóptero, porque esses caras já, né, estão ali. Mas da mobilidade urbana, talvez a mobilidade de alguns indivíduos, mas da mobilidade urbana como um todo, eu tenho lá minhas desconfianças, porque eu não consigo enxergar ainda essa aplicação. Possivelmente as pessoas que estão nisso enxergam e, por favor, se estiverem aí, venham aqui conversar comigo. Mas assim, acho arretado, né? Eu sou altamente fã e entusiasta, mas quando entra nesse negócio da escala, da escala industrial e para um público muito maior, eu falo, ok, não sei, melhor resolver o trem antes. Entendeu? Não, você tem razão. Acho que dá para fazer um comparativo direto com um helicóptero, né? Então é isso, você tem máquinas maiores que levam aí 10 pessoas, tá? Mas na média é isso aí, 5, meia dúzia. E um público tanto quanto seleto, que não entra no trabalho... Que no final das contas, eu acho que eu não estou dizendo que é ruim, pelo contrário, eu acho que é espetacular, custos muito menores, custos de operação muito menores, talvez com a tecnologia que tem se discutido, embutida muito mais avançada, muito mais segura, que hoje já é muito segura, mas com degraus aí ainda acima disso, mas quando é um contexto, quando é colocado para mim num contexto, olha, vai melhorar a mobilidade urbana, eu só consigo pensar nos Jetsons, sabe? O desenho com um monte de carro daquele um atrás do outro. É a única coisa que eu consigo. A escala. Eu acho que realmente democratizar isso, para você ter a opção de falar, vou de bike assim, ou vou de eVTOL, né? Isso ainda tem um longo caminho, né? Eu acho que realmente custo, de fato, vai ser uma máquina aí, talvez mais barata que um helicóptero equivalente, há de se pensar, né? Mas democratizar isso de fato e você dizer que São Paulo vai ter um trânsito melhor porque agora a gente vai ter um monte de eVTOL. Tem coisas por trás. De onde esse cara vai decolar? Onde esse cara vai pousar? A estrutura, claro. A estrutura para fornecer, digamos assim, todos os suportes, ela é inexistente. Né? E aí, decola e pousa do mesmo lugar do helicóptero? Ninguém sabe. Né? Agora, sem sombra de dúvida, acho que com usos específicos, para isso você deu um exemplo bom que eu não tinha pensado, mas é um negócio, vamos pensar assim, né? Num resgate de uma vítima de trânsito. Antes você só tinha ambulância indo lá e era um inferno, não chegava tal. Aí evoluíram, botaram um carrinho menor, agora já vai de moto, né? Aí, quando um caso muito grave, beleza, helicóptero. Mas helicóptero demanda uma estrutura, um lugar muito maior, uma estrutura, um lugar onde possa se pousar, né, sem um equipamento menor, feito um drone, que possa levar dois socorristas, por exemplo, que normalmente vão de moto, né, é outra coisa. Mesma coisa, alguém que quer sair de Guarulhos e quer vir para São Paulo e não quer pegar 1h30 de trânsito, que é o que hoje que você faz. Talvez, sim, apesar de que hoje o helicóptero faz essa função também. Então, assim... vai ficar mais barato? Não sei. Vai levar mais gente? Acho que não também. Vai levar mais peso? Dificilmente. A helicóptero já não tem essa disponibilidade toda de carga. Então, assim, não, você vai vir, fique tranquilo. Você vai vir de helicóptero de Guarulhos aqui para Faria Lima, mas suas malas vão aqui no nosso carro embaixo. Então, bom,
Óbvio, são coisas a analisar, mas, mais uma vez, eu acho que na premissa do mobilidade urbana, há de se pensar. Eu acho que vale a pena continuar pensando e tentar identificar usos e talvez democratizar bem isso. Mas confesso que hoje eu não consigo enxergar. Por isso que eu estou te perguntando. Além disso, né? O que é que a gente tem de mais desenvolvido hoje? Tá. Aí, realmente, a gente passa por um outro segmento, que é o segmento militar. Então, acho que o que a gente falou aqui sobre as aplicações civis ou segurança pública vão ainda caminhar talvez um pouco mais devagar, por razões óbvias, né? Você pensa hoje, fala assim, hoje, você entraria dentro de um negócio daquele, falaria, aperta esse botão e você vai decolar aqui e pousar ali? Eu acho que ainda é cedo, né? Existem muitas questões de segurança serem solucionadas. E o próprio espaço aéreo, como a gente acabou de falar. Né? Você tem helicóptero, avião e mais isso. Quer dizer, então, no mundo civil a gente ainda tem esses batentes, precisa ser resolvido e ainda vai um tempo. Né? Aí quando a gente fala do mundo militar, eu acho que é onde as possibilidades se abrem. Né? O leque de aplicações é muito maior e coisas que são civis, te dou um exemplo, né? A gente tem uma aeronave Bandeirantes, você deve lembrar desse cara. Uhum. Então, o Bandeirantes é uma aeronave que nasceu civil e tem lá as suas limitações quanto à aplicação civil. E aí foi desenvolvida uma versão militar, que ficava até em Salvador, lá o pessoal, né, da Patrulha Marítima e o Bandeirante Militar. Então esse cara não tinha que cumprir as normas e as regras civis. O cara era militar. Então era mais pesado, tem outro desempenho, e ok, porque a missão é outra. É outra proposta. Né? Então dá para fazer uma analogia com drones. Né? O que a gente entende hoje que a legislação faz, que é positivamente separar os brinquedos dos homens e dos meninos, né, os brinquedos das máquinas mais profissionais, é muito voltado à segurança. No mundo militar isso é absolutamente diferente. Então acho que aí são os empregos que vão, de novo, né, a parte de resgate, até vi há pouco tempo, a Força Aérea Alemã está testando lá um drone que é uma máquina que vai fazer resgate de feridos em campo, e absolutamente tem ninguém lá dentro, só o ferido que vai. Então é uma ambulância autônoma, né? Alguém programa, fala pousa aqui, enter, ele vai lá, pousa, você coloca lá a pessoa, enter de novo, ele decola e tá tudo bem. Né? Então coisas que, como a gente falou, poxa, hoje, será que no mundo civil alguém toparia entrar aí dentro e tal? É uma questão. E até as aplicações que são de vigilância, por exemplo, imagem. Só para pontuar, há 20 anos atrás, a gente já tinha drone aí de 14 toneladas que voa 48 horas em qualquer lugar do mundo. Só 20 anos atrás. Né? Então, esses caras estão mais do que nunca em alta, apesar de ser, por exemplo, uma das horas de voo mais caras do inventário da Força Aérea Americana. Ok, né? Mas o que ele pode fazer, nenhuma outra aeronave até então faria. E aí, quando a gente vai para as aplicações de drones armados, né, com outras missões de ataque, aí também as possibilidades, a gente está vendo agora, né, o que aconteceu na Ucrânia, né, esse conflito Ucrânia-Rússia, mudou absolutamente a doutrina de tudo, né, quanto à aplicação militar. Então começou a dar, parece que é um caminho natural, com as adaptações daquilo que estava disponível. A gente estava até falando de quando começou lá, não tinha legislação e tal. Mas aí o mundo militar evoluiu também desse jeito, até a criação de máquinas projetadas especiais para aquelas missões, né? Para onde tem ido a coisa. E é muito a economia da guerra no final, não é? Você vê o custo, a gente está falando de hora de voo, etc., mas a gente vê o quanto isso custa e os resultados que aquilo traz é absolutamente viável e sempre tirando o risco da história, né? Como a gente estava falando. Então, acho que esse cenário, o mundo civil vai mais lento e com as suas restrições naturais, porque o foco é a segurança de quem está lá dentro e fora, principalmente, enquanto que o mundo militar, com a sua flexibilidade e natureza, está avançando muito mais rápido. Né? A gente já tem coisas aí, drone supersônico, são coisas avançadíssimas. E o dinheiro por trás disso, né? É óbvio.
Então, enquanto talvez aqui para um eVTOL evoluir, precisa ter as encomendas das empresas que vão comprar ou vão se empenhar para garantir que aquilo faça sentido comercialmente. Quando você vai para o mundo militar, o preço é um detalhe dentro da operação, né? Eu quero, faz aí, eu pago. E é isso. Então é por aí. Acho que o mundo militar tá assustador. Então a gente tem, na tua visão, a gente tem uma aplicação muito mais avançada e muito maior na esfera militar, enquanto na civil a gente não tem nada numa escala hoje que seja assim, pensando num contexto Brasil, né? Uhum. Nada que a gente diga, olha, tal serviço agora é por drone, ou no agro a gente usa... Não, são coisas muito pontuais ainda, que estão aí precisando avançar. De interesse das partes, de todas as partes. Isso, acho que sim. Quando a gente volta, né, e fala do Brasil, como a gente falou, a parte civil, ok, está aí, né, evoluindo, caminhando, e aí a parte militar, aqui, principalmente, os orçamentos de defesa são limitados, né, então essa motivação para começar a incorporar os drones nas atividades militares das forças brasileiras, ela precisa de muito mais incentivo. Já começou, acho que estamos fazendo um excelente trabalho, né? Força Aérea, Marinha, Exército, as 3 forças usam, mas ainda de uma forma inicial, eu diria. Eu posso estar enganado, mas acho que eu devo ter lido alguma matéria falando de drones para fazer as missões ali de fronteira, a palavra possivelmente está errada, né? Guarda de fronteira, não sei qual é a palavra correta, mas que eram feitas ali pelos super tucanos e tudo mais, e agora está em função de custo, em função do próprio equipamento. Tu tem informações sobre isso? A gente tem 2 grandes projetos. Você falou um, né, que é o primeiro, o CISFRON, Sistema de Vigilância de Fronteiras. Como é que chama? CISFRON. CISFRON. Front de fronteira, né? Sistema de Vigilância de Fronteiras. Esse é Exército, né? Tá. Que é aquela toda a nossa faixa fronteiriça, assim, da divisa até 100 km para dentro, é uma faixa considerada fronteira. Então isso vai de norte a sul. E o outro projeto é o SIS-GAAS, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, Marinha. Uhum. Né? Então, esses são projetos onde você precisa de aeronaves com autonomia muito grande, porque as áreas são enormes, gigantes. Precisa de sensores bastante sofisticados, que aí você tem, né, identificação, né, detecção e reconhecimento de alvos de interesse. E são cenários naturais para um drone, né? E as iniciativas começaram, mas ainda não dá para dizer que você tenha esses 2 grandes projetos, né, da defesa brasileira suportados por drones. Né? Ainda há espaço para incorporação desses equipamentos, né, para criação das doutrinas e tudo mais. E é interessante que quando a gente fala desses ambientes, isso já traz por si só uma série de requisitos. Então é fácil, né? Você imagina, e dá para entender bem a diferença do mundo civil e do mundo militar. Você pega um drone, comprou numa loja X, chegou lá na tua casa e você vai voar no final de semana. Né? Ok, você tem um ambiente mais ou menos controlado ali. Agora pensa num ambiente amazônico, que você tem lá uma umidade absolutamente alta, uma temperatura. Você pega o manual, tá escrito ali, não vai funcionar acima de X graus. Né? Aí você olha lá a parte naval, névoa salina. Né? Então você imagina a corrosão ou como esse equipamento precisa estar projetado e preparado para sobreviver nesse ambiente. Né? Então aí está natural, né, a demanda de equipamentos que não vão ser simples adaptações ou coisas muito frágeis e simples, né, para poder operar com eficiência nesses ambientes.
Então, de novo, ainda tem muito espaço. As demandas existem, tá lá, as fronteiras estão lá, continuam lá, né? A parte, né, o nosso mar territorial tá lá ainda, a zona econômica exclusiva, mais do que nunca, né? O interesse nosso em vigiar e proteger isso, que é, antes de tudo, constitucional, né? Você tem lá 200 milhas náuticas, nossa, mar territorial brasileiro. Então, precisa manter isso aí. Então, o desafio tá lá. Né? De novo, acho que as forças estão fazendo excelente trabalho, né, dentro das suas limitações orçamentárias para poder, já entenderam tudo, né? Vai precisar do drone, ele vai ter que fazer esse trabalho. Então, tá lá. Estamos começando. Estamos aí. Muita coisa para ser desenvolvida ainda. Tu estava comentando logo no comecinho que essa dinâmica, né, de como foi que você foi parar no mundo dos drones, né? Engenheiro de telefonia, não era isso que você falou? Telecom. E aí também mestrado em engenharia aeronáutica. Engenharia aeronáutica, e aí isso foi... Mas como foi que isso aconteceu? Foi um negócio que tu foi acompanhando e vendo, olha, esse negócio aqui pode surgir ou não, porque na engenharia telecom ali não tinha nada a ver com aviação, nem com drone, nem com voo, nem com nada. Ou tu já pensava nisso, tu já gostava disso? Sempre gostei. Sempre foi uma aviação algo muito especial. Então, de fato, vamos falar, né, estamos aí, eu tô com mais de 20 anos de formado, denuncio um pouco a idade, mas ainda era um assunto muito incipiente. O assunto drone não é. Isso a gente já tem, né, relatos. É que ficou popular, digamos assim, né, com a vinda desses equipamentos, digamos assim, domésticos para brincar, para filmar, para tirar foto e tal. Mas é um negócio, assim, o termo em si e a utilização é de antes, né? Primeira Guerra Mundial, a gente já tem artefatos interessantíssimos. Me conta aí um pouquinho, eu quero conhecer. É muito interessante. A ideia era muito da artilharia, né, como uma espécie de uma bomba com alguma guiagem. Entendi. Né? Então aí tudo foi nascendo em cima disso, a gente está falando de Primeira Guerra, coisas navais, então uma ideia de um submarino com alguma guiagem também que se pudesse isso. O que é que define um drone? Eu acho que talvez fica mais claro se a gente for por aí. O que é um drone? Porque a gente começou falando, o drone aqui da aviação, da utilização para o agro e tal, mas o que é o drone em si, o conceito? Olha, é uma aeronave, né? E não só, porque a gente pode falar, é uma aeronave? É um veículo terrestre? Sim. É um veículo submarino? Sim. É um veículo naval de superfície? Também. Então, essencialmente, e pelo conceito, é uma dessas coisas. É um veículo de controle remoto. É um veículo de controle muito bem falado. E é isso, porque o que é mais sofisticado é que tipo de controle remoto nós vamos usar aqui, né? Claro, as criptografias, seguranças, capacidade de transmissão, etc e tal. Quem vai operar isso, né? Mas a essência é essa, né? O fundamento é isso, é um veículo de controle remoto. Né? E aí até a gente estava falando do aeromodelo e do drone, por exemplo. Qual a diferença? Começa desde os requisitos, como a gente falou, em que ambiente isso vai voar. Então, vamos ver que material a gente vai usar aqui. Né? A parte de missão, precisa de redundâncias. Se é o seu aeromodelo lá do final de semana, tranquilo. Né? Se quebrar, você monta outro. Mas e se é um sistema sofisticado de alguns milhões, eu preciso de redundâncias e tal. Então, aí são as variações em cima desse conceito. Né? Então, sendo algo... E a gente até tem um outro ponto aí, fazendo um parênteses sobre a pessoa por trás disso. Né? Então, você tem a máquina, o controle, mas tem que ter um cara, né? Uma pessoa... comandando ali. Comanda tudo isso. Então, hoje como... Ou um computador, né? Hoje, assim, imagino que com as inteligências artificiais isso esteja assim, bombando de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Tem muita coisa, né? A inteligência artificial ainda está... Também existem dilemas, né? Entre o que é tecnicamente possível e o que é eticamente aceitável, digamos assim. Mas sim, então, na hora que você olha, conceitualmente é isso. É um veículo pilotado remotamente, e aí isso não vem tirar empregos, isso não vem limitar nada, pelo contrário,
o elemento humano está no loop, né? Por mais que você tenha um grau de automatização muito alto, em algum momento alguém tem que ligar ou desligar isso, né? E então vai aí a aeronave, todos os seus sistemas e o ser humano no loop ainda disso. E aí esse cara, hoje você tem batentes no mercado, precisar desse piloto, que não é o cara do fim de semana. Né? Você está falando de uma pessoa que tem minimamente um background aí de aviação, que saiba interpretar dados meteorológicos, que consiga fazer fonia. Até porque ele não está lá fisicamente, né? Mas todo o aparato, toda a comunicação, toda a dinâmica de voar um drone, por exemplo, imagino eu, deve ser muito semelhante a voar um avião, com as mesmas dificuldades, com as mesmas atenções. Sem dúvida, e contando que você ainda não está ali, né? Porque enquanto dentro da aeronave, por exemplo, algumas sensações vão te dizer o que está acontecendo ali. Uhum. E aí você não tem essas sensações voando absolutamente fora ali. Né? Num container no meio do deserto, né? Que feito a gente vê nos filmes. Que é fato, né? O cara tá ali e o drone tá voando em algum lugar do Oriente Médio. Como é que... Fazer essa interrupção na sua cadeia de pensamento, mas isso é um negócio que me chama a atenção. Como é que essa comunicação, na prática, ela acontece entre as informações que estão ali naquele container com aquele piloto e o drone que está do outro lado do mundo? Né? E aí já emendo outra pergunta também. O quanto isso tem de segurança por trás, porque falando num mundo em que hoje a gente tudo é tecnologia, tudo é inteligência artificial, né? Como é que eu evito que alguém do outro lado do mundo não faça um hostile takeover ali do meu controle da minha máquina? Porque pensando em máquinas, eu entrar num computador e acessar o seu, por exemplo, que é um negócio que a gente sabe que acontece. Né? E estou acreditando aqui ou imaginando aqui que isso é possível e factível num cenário como esse também. Então, essas comunicações, como é que elas acontecem? O que é feito para que isso permaneça reservado ali, aquela conexão, né? Como é que isso funciona na prática? Olha, na física, né? Feito você estava falando antes. Nesses casos, aí veja, a gente está falando de cenário militar específico e tal. O cara tá no deserto, no container nos Estados Unidos, e esse drone tá no Oriente Médio. Satélite. Então você tem um link satelital conectando a estação de controle de solo ao drone em qualquer lugar do mundo. Né? Então você tem aí redes satélites, no caso de emprego militar, específicas, e aí você já começa com os níveis de segurança disso. Então são frequências, são sinais que você não tem no mundo civil. É possível interferir nisso? É possível ter um ambiente eletromagneticamente hostil? Sim, isso acontece. Né? Mas ainda o nível de segurança é ainda muito maior do que a gente pensa e viabiliza essas operações. Né? E aí, por ali vem tudo, né? Então, o cara tá dentro do container dando os comandos para a aeronave, decola, pousa, opera e tal, quanto as imagens que ele tá gerando e mandando, que normalmente essas missões são assim, né? O cara tá lá, num alvo de interesse, tem um imageamento de tudo, manda... A gente, quase em tempo real, tem um atraso... Então, era isso que eu ia te perguntar, eu tava pensando assim, e o lag, né? Tem. Preciso virar aqui, virei... Daqui a alguns segundos, 1 segundo, milissegundos, sim. Que, de novo, pensando num contexto de uma aviação militar, né, de uma operação com caças e tudo mais, o cara virou. Uhum. Em que pese muito dos comandos da aviação hoje serem ali fly-by-wire, não é o cabo imediato, mas assim, é um negócio praticamente imediato. Nesse modelo que a gente está falando aqui, vai onda, volta onda, vai para outro canto. E aí? O quão isso é imediato, né? Quanto essa conduta ela reflete na realidade ali de uma maneira prática? Você tem um link satélite, mais ou menos, a gente tem alguns milissegundos, até um meio segundo, de atraso entre os comandos ou as mensagens trocadas. Então, isso é absolutamente aceitável
para essas missões, né? Então, tirando toda a parte de interferência e guerra eletrônica daí, as questões do link em si, operação normal. Então, o cara manda imagem, manda comando, recebe aquilo e tal, troca essas informações com o drone tranquilamente, né? O que acontece é sistemas de redundância de novo, né? Você fala, puxa, você sempre tem, mas e se perder isso aqui, né? E sei lá, bater um meteoro no satélite e você perdeu o link. Então você tem as redundâncias, tem todo um sistema bastante complexo de gerenciamento disso, né? Em casos de falha, são lá as árvores de falha e os procedimentos que aquilo sozinho vai tomar, né? As automações de segurança também para o mundo militar. Mas é tranquilo, então isso é bem possível, né? Tanto é que funciona, se a gente olhar, aí você estava até voltando um pouco, né? Quando eu me interessei pela aviação, tinha aviação, era simplesmente um avião tripulado super convencional. E isso foi realmente vindo à tona. Eu concordo que a parte dos brinquedos ajudou muito, porque alguém começou a ter ideia, né? Tá, mas e se eu pegar esse brinquedo aqui, colocar isso aqui, ele fizer... E a coisa foi popularizando, né? Então, essa coisa evolui bastante nesse caminho entre a origem, que a gente falou lá, a Primeira Guerra até hoje. E aí, por gosto pessoal, fui me interessando, fui achando os links, porque a física é a mesma, né? A tecnologia é aquela boa e velha lá de quando criaram. Seu Tesla foi lá, fez muita coisa que a gente usa até hoje. Mas então, lá, nessa época, tu não trabalhava com nada voltado para aviação, nem com drone, nem com nada. Não. E aí foi. Acho que é, né, bem na nossa ideia aqui. À medida que a coisa foi surgindo, né, ou foi se revelando, né, foi se popularizando, o interesse foi acompanhando até falar, poxa, legal, vale a pena agora ter uma atenção, um negócio focado nisso. Né? E aí a gente está vendo, né, os nichos de mercado, o Brasil, o mundo, como a coisa evoluiu, os ecossistemas criados. Então, ainda é algo bastante em evolução. Tem muito espaço para muita coisa nova, né? Materiais, sistemas eletrônicos, câmeras, links de comunicação, isso tudo está evoluindo bastante, né? E aí a coisa, eu acho que vai demandar cada vez mais profissionais especializados. Né? A gente vai precisar de gente especializada, a gente estava falando do elemento humano aí na questão, né? E você falando nessa questão de especialização, você tinha comentado comigo de como as universidades têm tido um papel relevante em passar essa mensagem, né? Olha, tem um nicho de mercado aqui que, para quem tem interesse, é um caminho bacana. Você me falou de alguns alunos que estavam desenvolvendo... sim. A Aerodesign, que eu estava te falando. É um grande celeiro, né? Ali são os desafios que a SAE, né, a Society of Automotive Engineers, que a gente traduz aqui em gírias da mobilidade, que é uma instituição mundial, promove nas universidades essas competições. Então, te dá lá os requisitos e você tem que projetar um avião, projetar uma aeronave ali que vai participar de campeonatos com outras universidades. A gente é bom nisso, o Brasil tem se posicionado muito bem nessas competições. E isso já traz, acho que agora mais do que nunca, né, um grande incentivo e a preparação. Sem dúvida, esses são os alunos interessados nessa competição, os profissionais com maior chance de trabalho e de se posicionar profissionalmente nesse mercado, né? Que aí você junta tudo ali, toda a questão do projeto, da aeronave, das aplicações, tudo que a aviação traz. Como é essa competição? Pensando num aspecto... Bom, temos um desafio na indústria e a gente quer superar esse desafio ou quer ter mais ideias e tudo mais. Monta aí um modelo que tem que voar tanto tempo, que tem que ter um peso X. Como é que ela funciona? O que você está falando parece um pouco a cara da Fórmula 1, né? Que traz os seus desafios ali e acaba que aquilo tem uma repercussão ou retorna para a indústria no final com soluções, né? Testar pneus, motores, lubrificantes e tal. Nesse sentido, ainda acho que há um espaço para colocar na competição algo que se torne ainda uma coisa mais industrial, né?
por enquanto, parece-me que o foco é realmente motivar os alunos, né, ou incentivar esses estudos focados ali, até porque a gente tem pouquíssimos engenheiros aeronáuticos, né, ou partes da engenharia muito especializadas, focadas na aviação. Isso no Brasil, né, a gente tem poucas escolas, no mundo mais, mas no Brasil ainda poucas escolas. Então, acho que ela funciona bem para esse propósito, vamos dizer, um bom treino acadêmico. Né? Se puder olhar depois, ao final de um curso de engenharia, um profissional participou da aerodesign, não participou da aerodesign. Dependendo da oportunidade, o cara que participou leva uma vantagem, né? Ele já está... Tem uma atuação prática ali, ainda que dentro daquele ambiente de... Mas isso é uma competição, certo? É uma competição. E ela tem categorias, qual é o propósito dela? Assim, olha, faz um modelo assim, faz um modelo assado, o modelo tem que voar tanto tempo, ou não, é um negócio mais aberto, faz e apresenta aqui pra gente. Não, os requisitos mudam, tá certo, você comentou, tem as categorias, né, que são pequenas aeronaves mais simples até aeronaves maiores, e todo ano o desafio muda. Então, é bem um exercício de engenharia. Vamos entender os trade-offs das coisas, né? E aí o requisito muda, aquilo é proposto para todas as universidades e no final vai se avaliar quem resolveu melhor aquele problema proposto. E aí, acho que é até uma aspiração que isso, quem sabe, esteja alinhado com alguma demanda da indústria, né? Com... lançar esses desafios já imaginando que aquilo vá resolver alguma coisa com aplicação prática. Então, parece que por enquanto, um desafio bastante acadêmico, mas que certamente treina melhor esse aluno futuro profissional, né? Coloca em prática ali o que ele aprende, né? Sem dúvida, exatamente, né? Que é deixar bem claro que a teoria e a prática são a mesma, senão a gente tem um problema muito grave, né? Se do teu lado esquerdo do peito tiver um coração, você tá com um problema. Né? Eu vou te falar que essa premissa aí, ela é verdadeira para muitas profissões. Pro direito, ela é pouco. A teoria e a prática no direito, elas podem ser muito diferentes. Muito diferentes. Mas eu espero que na física elas continuem sendo as mesmas. Na física, na medicina, entendeu? Mas no direito, eu estava precisando aprender a manter essa premissa também. A parte humana, né? A parte humana é sempre mais complexa, né? E é interessante você falar, quando você faz o sistema de controle... Não precisa não, pode deixar. Você faz o sistema de controle de uma aeronave. Uma caixinha lá é o elemento humano, né? Porque você tem tempos de reação, você tem percepções, então aquilo é uma equação, você vira uma equação ali. Então a coisa é um pouco mais cartesiana, claro, né? Mas te garanto que todas as caixinhas envolvidas ali, essa é a mais complexa. Então, sempre tem isso aí. Mas, em geral, acho que são propostas muito boas, né? A ideia é que você comece a ter pessoas preparadas, especializadas para lidar com essas tecnologias que a gente está falando. Então, cada vez mais as coisas serão não tripuladas onde possível, tirando risco, né? Aumentando capacidade, e tem que ter alguém por trás de tudo isso, né? Ainda como a gente falou, por maior que você tenha, né, a automação aí, o maior grau de automação, alguém tem que fazer isso. Por trás de uma inteligência artificial tem que ter uma natural, né? Senão o negócio fica complicado. Se bem que tem umas inteligências artificiais aí que estão por trás de outras, né? Mas no final, na ponta, realmente ainda não, pelo menos até onde eu sei, não tem que ter mesmo. Mas, voltando um pouquinho para a questão dos drones em si e desse mercado, né, que a gente tem vivenciado. Se a gente fosse pensar num contexto mais pragmático, né, qual o mercado hoje que tem absorvido esse profissional para trabalhar com drone? É o quê? Aqui no Brasil, a gente não tem indústria, a gente monta ou não, a gente faz revisão, porque no final das contas é um veículo, precisa de, por menor que seja, né, a manutenção, ela deve existir, ainda mais para esse uso industrial e, de novo, né, fazendo um recorte aqui do agro, que é o pouco que eu conheço, e por isso eu até te pergunto assim, pô, o que mais, né? E a gente tem, beleza, o agro é segurança é outro, para a parte militar é outra, mas parece que para o uso civil, de maneira geral, isso ainda é um pouco distante. Mas quem são os players desse mercado? Quem são as empresas que estão aqui no Brasil desenvolvendo esse tipo de negócio?
Isso eu tenho um pouquinho de curiosidade de saber. Bom, aí segmentando um pouco o mercado, né, como você comentou. Acho que isso é bacana, assim. A cadeia toda, né? A cadeia toda, me conta a cadeia toda, como é, o drone chegou ou é desenvolvido aqui, daí para frente. Né? Para ele chegar na minha casa para eu brincar ou para ele ir para o agro, né, pulverizar uma plantação. Isso aí. Ó, esse ecossistema evoluiu absurdamente. Então, vamos lá. Você tem qual é o nascimento disso? A Aerodesign, como a gente está falando, é um grande incentivador do projeto da aeronave em si. Tá? Então, aquilo ali, projetar um A380 e um drone tem conceitos muito parecidos. Né? Então, esse cara vai fazer, tem um projeto. Então, a gente tem no Brasil poucas empresas, eu pontuaria talvez umas 3, 4 aí, que tem os seus projetos, que conseguem, não tenho nada, vou projetar essa aeronave aqui. Legal. Aí a gente vai evoluindo nesse ecossistema, alguém tem que fabricar isso. Que materiais nós vamos usar? Então também tem empresas aí, carbono, fibra de vidro, etc. Então fabriquei esse bicho. Agora a gente precisa dos equipamentos. E infelizmente no Brasil nós não temos no nosso ecossistema coisas muito simples, um motor elétrico de um drone, que é algo pequenininho, simples. Tem um fabricante brasileiro de motor elétrico ainda. Então tem que importar esse cara. Aí você vai lá, passa, né, por todo o processo de importação. Por que tu acha que não tem? Eu acho que o volume ainda não se justifica localmente, e a gente estava falando de China, né? Uhum. Os caras em curto tempo desenvolveram um ecossistema muito sólido com um volume muito alto. Eu entendo essa dinâmica do, olha, na China é mais barato, é mais rápido, é mais fácil. Mas se a gente for... E eu acho que a gente tá nessa há muito tempo. A gente e o mundo, de maneira geral, em algum momento, se esse momento já não for agora, a gente depende, basicamente, que exclusivamente da China para, sei lá, 80%, 90% das coisas que a gente desenvolve no mundo e no Brasil. Então, e aí entra uma questão bem mais polêmica do ponto de vista do desenvolvimento da indústria nacional e tudo mais, de que bom... Quem é que vai dar o primeiro passo? Sou eu, empresário, que quero desenvolver um negócio e que vou pagar a conta mais cara aqui para dizer, olha, é nacional. É o governo que vai me dar o incentivo para eu fazer, porque, no final das contas, isso é um negócio de interesse nacional. Daqui a pouco a gente depende de tudo e a gente já depende, de maneira geral, da indústria de outros locais, né? A gente é basicamente um país que vive aí do agro, né? Sim. Mas, na tua perspectiva, assim, em que momento isso tem que acontecer, isso não tem que acontecer, como é que funciona? Porque, imagina, a gente tá dependente de um motorzinho pequenininho que não tem ninguém quem faça por qualquer motivo que seja. E para uma coisa que vai estar no futuro muito mais do que está hoje. Ah, não, será que a conta é só do mais barato financeiramente? Eu sei lá, tenho minhas dúvidas. Não, certamente não é, e já estamos atrasados, isso é fato, né? E não só dos drones, mas de outras tecnologias, já estamos atrasados, né? E aí, claro, é toda uma questão de política estratégica, né? O Brasil pensar estrategicamente, porque como você comentou, não é o custo pelo custo, né? É o que isso me traz, e veja, quando nos outros países essa percepção é muito clara, né, que você tem um pequeno motorzinho lá, tal, tá, tudo bem, mas o que tem por trás disso, o que eu vou fazer, o que isso tem de spin-offs em outras indústrias, enfim, então a gente ainda, infelizmente, acho que estamos muito na infância dessa mentalidade, né, em termos de Brasil. E aí, por isso que, dentro de um ecossistema, falando aí do drone, você ainda depende de peças simples, vamos combinar que é muito simples, você tem grandes fabricantes de motores elétricos enormes, gigantes, mas ele tem um volume, uma aplicação no mercado, aí você acaba tendo que importar uma coisa extremamente mais simples. E aí isso vem, esse mesmo raciocínio dá para a gente aplicar nos outros eletrônicos, né? Então, quem fabrica componentes eletrônicos que vão ali dentro, né? Quem desenvolve os optrônicos, que no final... O que são os optrônicos? As câmeras. Uhum. Esses caras são o que há de mais caro. Então, se olhar um custo de um drone, seja
para qualquer aplicação, que você tem imagem envolvida. A parte cara é a câmera, a parte cara é o payload, né? A carga útil que você vai levar é muito mais caro que o próprio drone, né? E a gente não tem isso desenvolvido. Então, esse processo todo vem aí, projetou, importou, e aí eu te diria que 90% quase de coisas são importadas. A gente está citando China, mas você tem outros países que têm uma vocação específica para certos componentes. Você tem que montar tudo isso, importar e, no final, pagar o custo de tudo isso, né? Em detrimento de uma política e de um governo que poderia incentivar que isso fosse feito localmente, né? Decisões estratégicas. E aí, acho que olhando para o mundo globalizado como está, é onde a gente vê a razão pela qual alguns países e alguns players estão mais adiantados que outros. Entenderam isso, investiram a grana, desenvolveram a tecnologia, então distribuem isso para o mundo. O grande risco é alguém interrompe esse fornecimento, você fala, tudo bem, tudo deu certo, tem o cara, montei, construí e por alguma razão o motorzinho não chegou. Pronto, tá parado. Todo um processo por um item simples que você podia ter feito aqui. Que é um negócio, assim, que acontece, obviamente, as escalas são diferentes e a dinâmica é muito diferente também, mas hoje a gente vê na aviação de maneira geral, principalmente na aviação comercial, as fabricantes, na verdade, os compradores, né, as linhas aéreas, tendo dificuldade de adquirir aviões novos em função do motor. Então, assim, você tem 3 grandes fabricantes, né? Pratt & Whitney, GE, Rolls-Royce, e aí, para falar as maiores aqui. E os caras não têm uma fila eterna, né? Em que você tem o fabricante do avião como um todo entregando ali dentro da sua cadeia, porque eles têm condição de entregar, e motor não tem. Motor tu tem que esperar. Ou então tu compra um avião usado, né? Ou, enfim, espera alguém terminar um leasing aí, você fazer o seu. Espera, senta e espera. Obviamente que a gente está falando um motor de um avião, né, e um motorzinho elétrico que vem da China. São coisas completamente diferentes nessa perspectiva de complexidade e tudo mais. Mas, pô, será que a gente no Brasil não tem condição de produzir isso? E se a gente não tem, por que a gente não tem? Sendo que eu imagino que, do ponto de vista das matérias-primas, alguma coisa vem daqui. Certamente alguma coisa sai daqui. O minério de alguma dessas coisas sai daqui. É isso. Entendeu? Mas tem sim. A gente tem mentes brilhantes aí que com facilidade poderia desenvolver isso, né? Muito simples. E no final, guardadas as proporções, né, pegar um turbofan e um motor elétrico, no final a gente ainda esbarra no mesmo problema, que é as importações, né? Receita, todos os trâmites, a burocracia, com todo mundo que você conversa, né? A gente tem experiência com outros países, é absolutamente mais complexo você fazer as coisas no Brasil, né? Então, quando a gente está falando de mentalidade, do pensamento estratégico, envolve todo mundo. Então, a gente já fez alguns ensaios em voo no Canadá, por exemplo, para citar. Poxa, a facilidade que você tem de entrar no país ou de sair com um país, do país com o seu equipamento, claro, tá tudo certo, tá tudo ali. Volta para o Brasil, é algo, tem uma complexidade, uma burocracia impensável, sem razão de ser, né? Então, daí já começa a dificuldade. Então, tudo que a gente está conversando aqui, eu não tenho dúvida que tecnologia é o menor problema. Olhando todo o cenário, em qualquer aplicação, eu tenho absoluta certeza que a gente tem como resolver problemas tecnológicos. Agora, o que não é tecnológico, acho que é o pior inimigo de todo mundo, né? Que aí estamos falando aqui, a burocracia, a falta de mentalidade, pensamento estratégico, é o que, no final das contas, torna tudo mais difícil no Brasil, né? Infelizmente. E aí a gente fica à mercê daqueles que já perceberam que esse não é o caminho, né? Esse é um grande problema. E veio para ficar, tá? Eu acho que não vai haver essa tecnologia não vai regredir. A gente não vai deixar de usar os não tripulados, né? Isso, como a gente comentou, vai conviver cada vez mais com a aviação tripulada, né? E a gente já tem os meios de fazer isso, né? Você tem um transponder no drone hoje, né? A Força Aérea está fazendo um trabalho brilhante chamado BR-UTM,
né? Ou seja, que é a integração dos drones no espaço aéreo. Da mesma forma que se criou regras para a aviação tripulada, estamos aí desenvolvendo as regras para a aviação não tripulada, para que se torne seguro, né, dentro do ambiente que está todo mundo voando. Então, a tecnologia está progredindo, sem dúvida. Tá? Agora, se isso não vier acompanhado de mentalidades e políticas que sustentem, a gente vai ficar em segundo plano sempre. Então, eu acho que é necessário olhar para isso, desde a formação desse cara, como a gente comentou, entender que é um profissional especializado, precisa ter uma formação adequada, como é que a gente motiva e alimenta toda essa cadeia produtiva, como é que a gente alinha isso com a solução de problemas, senão a gente também tem um péssimo hábito, né, de desenvolver teses sofisticadíssimas sem aplicação nenhuma. A distância ainda entre a academia e a indústria no Brasil é um outro grande problema. Né? Você tem doutores em tecnologia e aí você vai para uma empresa, às vezes tem que omitir a sua titulação. Não preciso de um doutor. E aí você olha para uma Boeing, por exemplo, e fala, poxa, os caras têm, né, a diretoria, uma Airbus, ótimo que você tenha doutorado e seja o diretor da área, né? Então, percebe, né? Uma articulação enorme que tem que ser feita, uma mudança de mentalidade drástica para a gente começar a integrar todo mundo. Então, acho que ainda tem um caminho. De novo, não é tecnologia. E concordo com muita coisa, sobretudo nessa questão da mentalidade, né? Do que a gente pretende desenvolver para além do, olha, é mais barato, vou trazer e é isso, e a gente faz desse jeito porque é o que dá para a gente fazer. Numa perspectiva de tempo, né? A gente, como você falou, tem evoluído bastante, tem muita coisa que está sendo colocada em prática em diversos cenários. Se a gente fosse se abraçar aí com a arte, né? Os desejos e os desenhos do passado, a gente já estaria num mundo completamente diferente, né? Como eu brinquei lá no começo dos carrinhos voadores e tudo mais. Tu que está acompanhando de perto isso, dentro do mercado e tudo mais, quanto tempo tu acha que a gente vai levar ainda para ter uma participação dos drones na vida cotidiana? Seja para entregar um mercado que você comprou, né? Eu ia falar feira. Lá em Recife a gente fala feira para mercado, para qualquer coisa que a gente vai comprar, né? Assim como a gente chama de cidade o centro da cidade. Mas é isso. Quanto tempo tu enxerga uma aplicação prática, né, desses cenários? Olha, no mundo civil, aí acho que... isso. Né? Mundo civil. No militar a gente já entendeu. A gente já sabe que tá lá acontecendo, né? Eu diria que um grande ponto a ser ainda resolvido é a energia elétrica, a fonte de energia elétrica dessas máquinas. Porque, cara, você fala de combustível fóssil, uma bateria, né? Então tem que resolver isso. Resolvido isso, aí tem a questão do paradigma. Você sabe que até me surpreendeu, alguém comentou, a minha avó não gosta de andar na linha amarela do metrô. Por quê? Porque não tem o cara lá dentro do metrô que comanda o metrô. Então ela não vê que tem ninguém ali, como é que ela vai entrar dentro do metrô? Agora vamos pensar nessa mentalidade e falar assim, entra aí que esse negócio aí vai sair voando. E não tem ninguém aí dentro. Tem um cara em algum lugar aí, ele tá tudo bem, tá controlando. Então, resolvida essa questão tecnológica, acho que o tempo vai ser o do paradigma de como é que isso vai se demonstrar seguro o suficiente, como é que as pessoas vão entender que isso é seguro o suficiente para poder usar. Vou chutar em uns 15 anos. Beleza. Isso por uma perspectiva da gente fazer um uso mais ostensivo, né? Da gente se colocar nessa posição de passageiro. Mas a gente falou aqui sobre outros aspectos também, seja da limpeza da janela com drone, seja do resgate, seja... Para essa dinâmica, tu acha que a gente vai levar mais ou menos o mesmo tempo? Tu acha que já está acontecendo? Eu lembro, enfim, tem muito tempo isso, e uma empresa de Recife que entregava, não sei se ela entregava, ela fez algumas entregas de suplemento alimentar
com Oi Protein, essas coisas, com um drone. Um drone grandão daquele, com 8 hélices e tal, que já não era nem tão mais o brinquedo do final de semana, já era um negócio mais profissional. E eles fizeram alguns assim, ó, a gente vai entregar assim. Obviamente que uma entrega é uma coisa. Agora imagina, sei lá, quantas entregas você faz num dia, né? Sim. Daqui para ali acabou a bateria. O cara tem que ter quantas baterias? Quão isso é viável? Então, nessa perspectiva não industrial, né? Mas eu diria assim, mais comercial do negócio, eu enxergo alguma utilidade, né? Mas a gente falta ainda, no final das contas, esse poder energético mais eficiente e tudo mais. Tu acha que isso leva também o mesmo tempo? Isso vai chegar antes do... Ou a gente simplesmente vai passar isso? Um exemplo, né? Nessa questão de passar a tecnologia, porque eu acho que tem muito isso também, que a gente imagina muito o negócio e por algum motivo aquele negócio ali ficou no meio do caminho porque a gente chegou num outro ponto. Então, eu estava lendo algum outro artigo da China falando também dos avanços tecnológicos e tudo mais, e como eles pularam o dinheiro de plástico lá, que seria o nosso cartão de crédito. Então, eles saíram do dinheiro, né, do papel, e foram para a mão, para o rosto, para o celular, mas assim, o cartãozinho que todo mundo... Hoje, sei lá, se eu tiver que usar um cartão de crédito físico, realmente é muito difícil, porque está aqui, aí encostou o celular, um abraço. Mas a gente viveu esse tempo, por muito tempo, né? Por conta de uma demanda e tudo mais. E óbvio também, eu acho que tem uma discrepância aqui de cenário econômico, né? De onde você vive, porque, né? Certamente, pelo menos no Brasil, que é a visão que a gente tem, isso não é igual, né? Obviamente. Na China também imagino que não seja, mas é um outro contexto, uma outra população, uma outra, de novo, facilidade, os custos são muito menores. Então, uma coisa é você ter aqui agora, né, que tem começado de maneira muito incipiente, os mercados automatizados, que nem são tão automatizados assim, mas já tem alguma coisa, e você vê, esse mercado não está, né, na periferia, ele está no bairro nobre, ponto. Na China, você, pela facilidade e economia que você tem, ele pode estar em todo lugar. Ou pelo menos ser mais democrático nesse aspecto. Então, contextualizando um pouco, né, esse paralelo, tu acha que a gente em algum momento vai pular isso? Ou seja, a gente esperou tanto, né, pensou tanto que ia ser assim, que a gente ia ganhar... ou que a gente ia fazer uma feira, né? E aí ia receber de drone em casa, e daqui a pouco, olha, isso aí não vai... É outra coisa que vai acontecer, não é isso, entendeu? Não, eu acho que a gente abrevia esse tempo, né? Para essas aplicações que você não tem que ter alguém lá dentro, né? Que cá para nós aí, essa questão da mobilidade urbana é específica. Então, se não é a mobilidade urbana, se são serviços em geral, por exemplo, né? Então, a gente já tem isso, já está acontecendo, né? A gente já tem, por exemplo, uma área que foi bastante impactada positivamente com o drone é a aerolevantamento, a parte tinha lá o topógrafo, etc e tal. Então, você já tem sensores fantásticos, você faz um scan do solo lá, aquilo ali. Então, já está começando a se mostrar economicamente viável. Né? Se você imaginar essa atividade, né? Qual a logística que você teria para pôr o cara e levantar o dado, e como é que você faz isso com o drone? Opa, a gente já começa a ver ganhos aí. Né? Então, essa parte de serviços e essas aplicações sem ter alguém lá dentro, eu acho que já começaram e já estão se mostrando viáveis. Né? A parte de inspeções, a gente falou de altura, então você tem inspeções em estruturas metálicas, você tem coisas que com alguma automatização do drone você ganha dinheiro. Né? Acho que essa é a grande motivação, o que aquilo te traz de retorno. Então, isso já está acontecendo. Né? Eu acho que de novo, a gente vai cada vez mais perceber isso, e isso aí vai puxar, por exemplo, a formação de mais gente. Vamos começar a desenvolver alguma coisa que a gente é dependente e ainda não tem, porque
justificando economicamente, né, você tem como, né, desenvolver, tem como trazer isso para uma realidade. Então o mercado está bem, eu acho que a gente tem só um caminho pela frente que é para resolver essas questões não tecnológicas e a questão da formação de pessoas, né, o elemento humano aí. Então está acontecendo, acho que daqui uns 5 anos, esse mercado está muito mais aquecido. As projeções são essas, né? Você olha números, falando do lado business, né? Você olha números lá e vê que a perspectiva de crescimento até 2031, por exemplo, é altíssima. Crescimentos aí da ordem de 17%, 20%, dependendo do mercado, que é bilionário, né? Isso movimenta no mundo todo. Então, tá progredindo bem. Acho que essas aplicações são mais imediatas. Bacana. E Thiago, me fala um pouquinho, hoje como é a tua relação nesse mercado? Você já contou como é que você acabou chegando nele, mas hoje o que é que você faz de fato com a tua relação com o mercado de drones? Esse pessoal que vai escutar a gente aí tem mais interesse, como é que ele acompanha, como é que eles te acompanham? Fala aí pra gente. Perfeito. Eu participo de uma empresa hoje, né, que é a AeroID, e essa empresa, ela tem no seu DNA aquela parte que nós conversamos, né, desde o projeto. Então você tem lá requisitos, e isso tem que virar uma solução, né, para atender aquele requisito. Então, por conta da minha formação, eu sou o responsável, né, lá, o CPF é o meu lá no CREA. E aí, então a empresa desenvolve os drones, né, os projetos. Obviamente que a parte que a gente falou ainda da construção e tudo mais, se subcontrata, então nós temos parceiros que se entregam um desenho e recebe a peça, né? Acho que é um modelo que economicamente é muito mais sustentável. E ainda agora, toda a parte de ensaios e testes também está acontecendo, e aí a nossa perspectiva é que aí até o meio do ano a gente voltamos a conversar para te mostrar, te convidar para ver uns voos e já com um grande lançamento no mercado. Bacana, vamos fazer isso. Tem Instagram, como é? Para o pessoal acompanhar ou não tem? Tem site? Tem o nosso site. Quem quer também fazer um projeto, deixa as informações aí. Opa, acesse lá o aeroid.com.br, tá tudo lá, dá para entrar em contato conosco, dá para se inteirar um pouco mais, e é isso, no final, né, a ideia é internacionalização do negócio, parcerias estratégicas e solucionar os problemas atuais de forma economicamente viável, né? Só para a gente entender de uma forma, de novo, mais pragmática. Me dá um exemplo de um problema, por exemplo, que alguém que tenha pode chegar lá para você e falar, olha, estou com esse problema, queria resolver através de um drone. Vocês conseguem? Como é que vocês me ajudam com isso? Perfeito. A gente tem um cliente que é o nosso cliente lançador, né? Uma empresa muito, muito forte aí na área de inspeção, líder em inspeções. E é exatamente a integração do drone na atividade de inspeção, em particular. Então, ela acabou entrando conosco, né, num grande projeto para desenvolver uma solução para a inspeção de estruturas metálicas, para monitoramento de algumas áreas específicas. E isso aí foi um requisito, né? Então a gente recebeu, então tá lá, por exemplo, para uma das aplicações, a gente está integrando um sensor de ultrassom no drone. Então a gente vai ser capaz de, em altura, ao invés de mandar uma pessoa toda equipada, com todo o risco, etc. e tal, o drone vai lá e consegue fazer leituras e medir espessura de paredes de peças metálicas, por exemplo, né? Então esse é o nosso cliente lançador aí que está... Vai ser tô ansioso que também vai aparecer. Vai ser um prazer. Beleza, cara, obrigado. Foi show de bola. Tô curioso para conhecer todos os detalhes aí da operação. Vamos bater um papo lá com os alunos que você me comentou também. Acho que você vai ser bacana. E é isso. Se quiser deixar qualquer recado aí para a turma ainda, fica à vontade. Não, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer falar do assunto, né, e acho que a mensagem é motivacional.
participem, interessem pelo assunto, eu acho que tem muito espaço, de novo, né, vão precisar a área vai precisar de bons profissionais, e isso não vai gerar mais emprego, a gente precisa de todo mundo envolvido nisso, e nos procurem, né? Ficamos sempre à disposição aí para investidores, parceiros, usuários da tecnologia, são todos muito bem-vindos. Show de bola, meu irmão. Obrigado. Maravilha. Obrigado.